das garantias do bem imóvel. Cláusula 62ª. Para garantir o pagamento das prestações a vencer será exigido o pacto de alienação fiduciária do imóvel, contrato de alienação, Lei nº 9.514/97, e os documentos constantes do respectivo quadro resumo, página 33, não se admitindo a desalienação do bem enquanto o consorciado não quitar o saldo devedor. Cláusula 63ª. Deverão também ser observados os seguintes procedimentos. Inciso 1º. Se o consorciado optar pela construção em terreno de sua propriedade devidamente quitado, terá os valores correspondentes ao seu crédito liberado em parcelas, após a lavratura do pacto e alienação fiduciária do terreno, em favor da administradora, conforme execução do cronograma físico-financeiro da obra, devidamente vistoriada pela administradora. Inciso 2º. Se o consorciado optar pela reforma, o crédito sairá liberado após a devida formalização da garantia com pacto de alienação fiduciária, em favor da administradora sobre o imóvel a ser reformado. Inciso 3º. Se o consorciado optar pela construção, poderá ser destinado até 30% do valor do crédito para a aquisição do terreno, ficando 20% do valor do crédito retido até a comprovação da averbação da construção perante o cartório de registro de imóveis. Cláusula 64ª. O contemplado ativo cujo bem imóvel a ser adquirido que foi informado para a administradora para a respectiva análise, não poderá optar pela utilização do crédito para aquisição de bem imóvel diferente daquele indicado. Cláusula 65ª. Depois de apresentados todos os documentos pelo contemplado ativo, a administradora terá o prazo de 15 dias úteis para analisar a documentação relativa às garantias exigidas, bem como das certidões e documentos necessários. Parágrafo 1º. Os documentos solicitados pela administradora podem ser alterados conforme a necessidade. Parágrafo 2º. O consorciado deverá se atentar ao prazo de validade da documentação solicitada, para que a somatória da data de emissão do documento junto aos órgãos competentes não ultrapasse o período de 30 dias, considerando o prazo de análise da administradora, mencionado na cláusula 69ª, ou seja, não serão aceitas documentações com mais de 15 dias de emissão. Sendo necessária nova documentação, fica o consorciado responsável pela solicitação e pelo pagamento de justas junto aos órgãos competentes. Cláusula 66ª. O crédito não será liberado enquanto não apresentadas as garantias solicitadas e documentação pertinente a cada categoria, ou seja, a depender se for bem imóvel ou outros. Parágrafo 1º. Sem prejuízo a nenhuma das cláusulas deste regulamento, a critério da administradora poderão ser exigidas garantias complementares, tais como garantias reais ou pessoais. Parágrafo 2º. O bem entregue em garantia em regra é inegociável até total quitação do saldo devedor e desalienação do mesmo, podendo, no entanto, ser substituído mediante prévia autorização da administradora. Cláusula 67ª. Para fins de pagamento do crédito, será considerada a análise efetuada pela administradora juntamente com o laudo elaborado por engenheiro contratado pela mesma. Cláusula 68ª. A administradora efetuará o pagamento do bem imóvel escolhido pelo consorciado ativo no prazo de 5 dias úteis, quando satisfeitas as exigências previstas nas cláusulas anteriores e apresentada a certidão da matrícula devidamente autenticada, comprovando o registro do pacto de alienação fiduciária. Cláusula 69ª. O consorciado poderá a qualquer tempo transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcios mediante prévia anuência da administradora, observando-se que, inciso 1º, a administradora somente efetuará a cessão da cota contemplada depois de satisfeitas as garantias previstas contratualmente e aprovado o cadastro pela mesma. Inciso 2º. Enquanto não aprovadas as garantias relativas à cessão da cota, é de responsabilidade do consorciado cedente o cumprimento das obrigações assumidas perante o grupo consorcial. Inciso 3º. Além do cumprimento do quanto previsto nas cláusulas anteriores, a cessão somente ocorrerá se todas as obrigações da cota para com o grupo estiverem em dia, ou seja, se todas as prestações anteriores à cessão estiverem quitadas. Inciso 4º. O consorciado contemplado no segmento de serviços, cujo crédito já tenha sido pago ao fornecedor em razão do objeto, não poderá transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio. Cláusula 70ª.
enquanto não houver aprovação da administradora em relação aos documentos apresentados pelo cessionário, o cedente ficará responsável pelas obrigações assumidas perante o grupo de consórcio. Cláusula 71ª. O bem dado em garantia, reais ou pessoais, poderá ser substituído, mediante prévia autorização da administradora que responderá perante o grupo pelos prejuízos decorrentes da substituição. A substituição somente será autorizada após análise e aprovação dos documentos exigidos contratualmente. Parágrafo 1º. Não havendo anuência do fiador na substituição de bem alienado, o consorciado deverá apresentar outro fiador, respeitando-se as garantias exigidas. Parágrafo 2º. O bem somente será liberado da alienação fiduciária após a apresentação das garantias exigidas nas cláusulas anteriores, devidamente aprovadas pela administradora e após a apresentação do devido registro da garantia sobre o bem a ser dado em substituição. Explicação. Agora a gente vai estar vendo das garantias do bem imóvel. Ele também vai ser exigido ali que fique como alienação fiduciária junto à administradora. Não será admitido de forma alguma a desalienação até o momento que ele quitar ali o saldo devedor dele. Logo em seguida, vem citando várias formas se o consorciado de repente optar pela construção em terreno da sua propriedade. Vem falando sobre o consorciado optar pela reforma, o crédito só é liberado após devida formalização da garantia, compacto da alienação fiduciária, e se de repente aí o consorciado optar pela construção, ele vai poder destinar aí até 30% do valor do crédito para a quitação do terreno, ficando 20% do valor do crédito retido até a comprovação de averbação deste terreno e da construção perante ali o cartório de registro de imóveis. É sempre importante lembrar um cliente contemplado que, quando ele indica um imóvel, encaminha para a administradora essa documentação, a gente não pode estar fazendo alteração. A partir do momento que ele encaminhou para a administradora toda a documentação, ele não vai poder mais fazer alteração referente a esse imóvel. E isso é sempre o tipo de coisa que às vezes fica na dúvida, deixar claro para um cliente contemplado, porque às vezes a partir do momento que mandou a documentação é aquela ali que vai valer. Os documentos que são solicitados pela administradora de acordo com a necessidade que ela vê dentro de um histórico do cliente, é uma coisa que realmente é caso a caso, a documentação que vai ser solicitada para esse consorciado. Tem uma relação de documentação que eu vou estar disponibilizando para vocês, esse regulamento que vocês estão conhecendo, eu disponibilizo para vocês em PDF também. E no final dele, lá tem uma relação de várias documentações que a administradora pode solicitar e, se ela houver necessidade, pode estar sim solicitando uma documentação extra. Mas ali já é bom para você conseguir seguir e ter mais ou menos uma noção de quais garantias, de quais documentos a administradora solicita em caso de uma contemplação. Por isso que é sempre importante ter os dados atualizados para se atentar a datas referente à documentação, porque são datas que não pode perder, são prazos que a gente tem que cumprir assim de uma forma muito correta. Não serão aceitas documentações com mais de 15 dias de emissão. Quando o consorciado for encaminhar uma documentação para a administradora, tem que estar dentro desses 15 dias. Se tiver passado, não será aceito. O crédito não será liberado enquanto a administradora não ter aí essa documentação com as garantias que ela solicitar. Outras informações importantes são as garantias extras que a administradora pode estar solicitando. A administradora, estando com a documentação tudo ok, efetuará o pagamento do bem imóvel escolhido pelo consorciado ativo no prazo de 5 dias úteis, desde que teve todas as exigências cumpridas. O consorciado pode, a qualquer momento, transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes ali do contrato de participação no grupo de consórcio, desde que encaminhe essa documentação para a administradora e a administradora dê o ok. Enquanto não acontece uma aprovação da administradora, o cedente fica responsável pelas obrigações assumidas perante o grupo de consórcio. A documentação está ali, está em análise, é um processo, ele tem
que cumprir com as obrigações dele dentro do que ele fez, do que ele assinou ali dentro da proposta de participação no grupo. Então não é porque de repente tem uma documentação pendente que ele vai aguardar, de repente atrasar um boleto, não tem nada a ver. Só pra gente realmente relembrar, só é liberado após a apresentação das garantias e aprovado pela administradora. E é sempre bom no momento de um consórcio de imóvel também tá passando isso para o cliente, para ele saber bem como funciona. Como eu falei para vocês referente à documentação, tem no final desse regulamento, tem lá uma listinha, né, com várias documentações, tanto para contemplação de auto, como de imóvel, como de serviço. Então é sempre bacana deixar isso daí impresso para os vendedores, para ter um fácil acesso. Quando o cliente pedir, você sabe exatamente, vai ter um direcionamento do que passar. E caso venha solicitar alguma coisa extra, a administradora, após a contemplação, vai estar em contato com esse consorciado.